gente mais querida, nosso segundo episódio da segunda temporada do Raiz. Estou tão feliz aqui porque hoje eu tenho uma pessoa tão querida. Foi uma das pessoas que me apoiaram muito nos Estados Unidos, na minha estada lá. E, muito orgulho. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Fê. Muito obrigada por ter aceitado, sem ter nem pestanejado, a possibilidade de falar não para mim. Muito obrigada. E então a gente quer conhecer quem é a Maria Fernanda. Obrigada pelo convite, Ká. Fico, assim, super lisonjeada e ainda participar, né, de um projeto tão bacana quanto o seu. A Ká também, ela falou de mim um pouquinho, mas ela foi meu presente lá nos Estados Unidos, durante o período que eu passei lá. E a Maria Fernanda é filha da dona Denise, do seu Zé Luiz, a irmã mais velha, né, a mais, assim, protetora de todas. Falar um pouquinho de mim é lembrar, assim, né, a trajetória, né. Eu sou uma pessoa, assim, bem presente, amiga, parceira, batalhadora, né, que busca sempre estar, né, em constante melhoria, né, buscando sempre cada vez mais. Fê, e conta pra gente, quais eram os seus sonhos de criança? De criança. Se realizou, mudou seus sonhos sonhos foram interrompidos, você ainda está conectada com seus sonhos de infância? Conta pra gente um pouquinho dessa sua relação com os sonhos. Falar de sonhos também é voltar no passado, né? A Maria Fernanda, né, de criança, tinha sonho de ser modelo. Ai, que linda! A minha altura, ao longo dos anos, não permitiu. 1,52 m. Mas eu consegui realizar uma parte, né, desse sonho, né, de ser modelo fotográfica, né? Fiz um curso de fotografia, aprendi um pouquinho a manusear câmera e tudo mais, e hoje eu tenho a fotografia como hobby. Eu adoro fotografar, tenho uma câmera que vira e mexe, a gente tira um pouquinho da poeira dela, tira foto, enfim. Ô Fê, e quais são os sonhos da Maria Fernanda hoje? Você tem algum sonho? Ou seus sonhos foram interrompidos temporariamente? Quais são os seus planos de sonho? Aliás, a sua estada nos Estados Unidos era um sonho? Ou foi um sonho construído e chegando lá você falou, puta merda, realmente eu queria esse sonho? Porque eu não tinha sonho de ir para os Estados Unidos, na verdade, de morar, né, de passar uma temporada não era um sonho, mas eu tinha um sonho de falar um inglês melhor. Então, essa minha estada nos Estados Unidos foi para realizar um sonho de melhorar meu inglês, né? Como você chegou lá? Como que foi essa sua conexão com os Estados Unidos? Tinha coisa a ver com o seu sonho ou não tinha nada a ver com o sonho? Nunca existiu possibilidade, assim, voltando ao passado um pouquinho, Fê, você tem vontade de morar fora do país? Não. Foi um sonho que foi compartilhado, né, com uma outra pessoa na época, e eu cheguei aí para os Estados Unidos com um objetivo em comum, e estando lá, os planos mudaram. Então é bom a gente falar de sonhos, né, porque a estada lá, quando eu cheguei, eu comecei a me descobrir muito a respeito de mim mesma e do que eu queria para a minha vida, né? Então, os Estados Unidos, passar uma temporada lá foi uma aprendizagem que só quem viveu e experienciou sabe contar. Então, quando eu me vi nos Estados Unidos sozinha, em um outro país, com outro idioma, com outro clima, outra alimentação, aprendendo a andar de metrô, a andar de ônibus, a andar a pé. Então foi um sonho que foi construído ao longo, eu me organizei durante mais ou menos 2 anos e meio para estar lá. E quando eu cheguei, era muito mais do que eu imaginava. E aí, ao longo dos meses que eu passei lá, ele foi sendo construído, né? Dia a dia e vivido intensamente cada momento. Ô Fê, eu queria que você contasse uma parte que é tipo, de onde você veio, sabe? Contar um pouco, porque parece que todo mundo acha que ir para os Estados Unidos é muito difícil. É mega difícil, que o idioma é difícil. Eu queria que você contasse também essa parte do idioma, se você sabia, se você já tinha estudado,
falar que você não tinha ido, foi a sua primeira vez que você foi para fora do país, essa coisa do sonho relacionado com um pouco de medo e que não é para algumas pessoas é um sonho impossível, mas com planejamento tudo acontece. Eu sou a prova viva, né, de planejamento e organização, tanto assim, você trabalhar na sua mente, né, para estar, então existe todo um preparo, não tem como, vai. Eu já fiz algumas viagens assim, vamos, mas não é tão simples assim. Então, assim, a chegada nos Estados Unidos, contato com o inglês. Eu tinha estudado, eu sou filha de professora de português e inglês. Então, assim, o inglês sempre esteve presente dentro da minha casa. Inglês na escola, inglês particular. Eu fiz durante um bom tempo, mais ou menos alguns anos, inglês com professor particular. E quando eu cheguei lá... Achava que estava arrasando no inglês, né? Não, a primeira eu travei. Na verdade, eu não consegui nem falar a primeira frase para pedir informação dentro do metrô. Eu travei. Eu comecei a usar Google Tradutor, aí eu fui me soltando aos poucos. Então, o medo, cara, eu falo muito para todo mundo que eu falo da minha experiência nos Estados Unidos. Ele trava a gente. Então, assim... O sonho, como eu mencionei, eu não tinha sonho nenhum de morar fora. Nunca quis, sempre quis ir viajar. A minha primeira experiência fora, nossa, surreal. Porque assim, eu cheguei lá travada no meu inglês, travada em como me comunicar com as pessoas, em como seria, né, essa fase de adaptação. Eu ia ficar sozinha durante alguns meses, eu falei assim, calma. Se estrutura, você tem que dar conta do recado, né? Você precisa estar bem para poder vivenciar tudo aquilo que você se propôs a fazer aqui. Então, respirei fundo e ia com medo mesmo. E eu rezava muito, assim, porque eu tinha medo de andar na rua e ser assaltada, né? Medo de pedir alguma informação, medo de comer alguma coisa e me sentir mal, e, enfim, medo. O medo travava toda hora. E eu rezava bastante e Deus foi colocando pessoas, assim, no meu caminho, contatos, sempre pessoas acessíveis a ajudar, né? Porque a gente ouve, né? Muitas histórias de pessoas que saíram fora do país, mesmo fazendo para estudar ou trabalhar, enfim, que sofreram algum tipo de golpe ou passaram mal, tiveram que procurar hospital, tiveram algum problema de saúde, né? E foi tudo indo, né, fluindo. E eu fui conhecendo pessoas, eu fui me conectando, eu fui me virando no inglês, aprendendo, porque quando a gente tá fora, a gente também vira a chavinha, pessoal. Porque vira, é meio que, para mim não aconteceu de forma automática, mas ao passar das semanas, isso foi ficando mais corriqueiro de fazer, né? Então, você ia nos lugares mais de uma vez, você já aprende a fazer aquele trajeto que você fazia diariamente, as pessoas vão começando a te conhecer, então foi assim, foi uma experiência maravilhosa. Fê, e agora com esse retorno, quais são os seus sonhos pro futuro, né? Você, agora que conheceu, né, que foi para os Estados Unidos, você tem vontade de conhecer outros lugares? Você não quer mais? Quais são os seus planos e sonhos, na verdade, para o futuro, sabe? Eu falo que a experiência de ter passado um período lá fora serviu muito mais para crescimento, assim. Eu acho que todo mundo volta, a gente nunca volta retorna, né, do jeito que a gente foi. Impossível. Impossível, impossível. A gente viveu bastante coisa juntas lá, né, nos Estados Unidos, que só a gente sabe, né, como que foi a experiência e o que a gente passou. E eu digo, assim, para mim mesma que hoje, a Maria Fernanda, ela busca muito mais o autoconhecimento, porque eu voltei outra dos Estados Unidos. No sentido de me conhecer, de estar mais afiada em relação às pessoas, a gente aprende a ter um sexto sentido um pouco mais aguçado,
para mim refletiu dessa forma. E a primeira coisa, né, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui colocar a cabeça no lugar, porque o choque também para mim foi bem diferente, né? Eu vivi algumas experiências lá, né, que se refletiram aqui no meu retorno para o Brasil, e busca de autoconhecimento. Então, você tem vontade de voltar, de conhecer outros lugares? Tenho. Eu costumo dizer que nada mais me segura. O que impede, por isso que eu falei anteriormente, né? O medo, ele bloqueia e ele trava a gente demais. Então, assim, você faz planos para o futuro de conhecer outros países, de ficar tempo em outros países, de morar durante uma temporada em outro país? Sim. Porque nada, o que limita a gente é a nossa mente. É bem assim, ele limita, o medo, ele bloqueia a gente de muita coisa. Então, tenho sonhos de voltar, de conhecer outros lugares, de passar mais uma temporada nos Estados Unidos para melhorar o inglês, porque ele é totalmente diferente daquilo que a gente aprende com o professor, aprende nas escolas de inglês. Lá tem sotaque, tem região, eles falam bem rápido, né, Carla? Falam rápido, comem todas as palavras. Exatamente. Existe muito, assim, gírias. Então, você morar e conviver em zona americana, não onde tem muito imigrante, enfim, faz toda a diferença para o inglês. Então, eu tenho planos de voltar. E eu estando no Brasil, né, quais são os seus planos para o futuro, né? Então, assim, é isso, né? Eu falei para minha mãe, né, em uma conversa logo que eu retornei ao Brasil, eu falei assim, o mundo é muito maior do que eu enxergava pela janela do meu apartamento aqui, mãe. Então, assim, e ele cara. Então, assim, a gente não pode se limitar, achar que a gente não é capaz. Tenta, faz, se organiza, pesquisa, que é possível concretizar sonhos. Fê, outra coisa que eu acho que vai criar que criou, né, uma curiosidade nas pessoas. Na parte do planejamento, você falou que ficou 2 anos e meio, mais ou menos, se planejando para ir para os Estados Unidos. Sim. Conta pra gente, você trabalhava, você teve que vender coisas, você juntou dinheiro. Como foi esse seu planejamento para estar lá, para ficar lá? Acho que você ficou 4 meses e meio, 5 meses, mais ou menos 4 assim. meses e meio, sim. Durante 2 anos e meio, eu fui estudando em blogs, eu fui perguntando para amigos que tinham, né, viajado já mais de uma vez para o país. Eu conversava com pessoas que moravam lá. Financeiramente, a gente se estruturou, né, para ir, né, na época eu tinha um companheiro, então nós nos planejamos juntos, e eu tive que vender coisas. Quando estava próximo de eu ir, eu fiz brechó de roupa, tudo eu peguei uma época que o dólar estava em alta, né, na verdade, então para comprar, para levar para os Estados Unidos. Então, eu fiz brechó de roupa, eu fazia bolo, torta, brigadeiro de final de semana e vendia no condomínio que eu morava. Eu investi parte da venda de dinheiro de um carro que eu vendi também. Então, assim, financeiramente, 2 anos e meio. 2 anos e meio é um bom tempo. Então, assim, tudo para organização, assim, de estadia. Fomos para Nova York, então assim, eu peguei um Airbnb, né, a gente pesquisou na época, e no estado de New Jersey, que passando lá o Rio Hudson, né, por conta de imposto. Então até isso eu fui me informando, fui pesquisando aonde que é o imposto, né, aonde que a gente consegue passar uma moradia mais barata, alimentação, e fica próximo de um centro, de uma mega cidade e tal. Então, beleza. Então, eu pesquisava a região.
a região tem mercados que nos atendem, grandes hipermercados, pesquisava, entrava até no site dos hipermercados para saber mais ou menos o valor das coisas. Então, você acaba vivenciando tudo. Então, 2 anos e meio eu respirei Estados Unidos. Mesmo que inconscientemente, que eu não era uma ideia que me agradava passar uma temporada lá, eu ia por um objetivo específico, e quando eu cheguei lá, as coisas mudaram ao longo do tempo que eu estava lá. Mas não era o meu sonho ir, mas eu iria realizá-lo, por um objetivo em comum. E eu fiz mais do que isso estando lá. Eu me surpreendi comigo mesma, porque quando você se vê sozinho ou sozinha, você tem comportamentos que não é normalmente seu. Se você vive numa casa ou com a sua família, ou com um companheiro, com filhos, quando você se vê sozinha com você mesma é totalmente diferente. E aí você aprende também, a solidão é diferente da solitude. Gostar da própria companhia. Eu sempre me dei muito bem comigo mesma, assim, sempre gostei da minha companhia, morei muitos anos sozinha, mas é tudo diferente quando você se vê. E ainda mais quando você tem um objetivo. Estou aqui porque eu quero melhorar o meu inglês, que foi o seu caso, Ká. Então você foca naquilo, porque senão não faz sentido você ter se organizado. No caso, você é casada, seu esposo ficou no Brasil, então assim, não faz nada vai fazer sentido se eu não me entregar para esse foco, se eu levar a escola, né, na meia boca. Então, você foca e você consegue. Fê, e eu acredito que para você, como para mim, o ir de uma forma ilegal não era uma opção. Não. E lá a gente conheceu um zilhão de pessoas que estavam nisso. Eu queria que você falasse também um pouco, né, da sua trajetória de passaporte, até conseguir o visto, tudo, porque as pessoas acham que é muito difícil, né? Realmente não é fácil, mas também não é impossível. E, gente, nós tivemos experiência com pessoas, assim, conviver com pessoas que infelizmente, não tinham documentação e realmente chegaram pela fronteira do México. E a gente escutou histórias diversas, assustadoras, e eu, Camila, não aconselho já não aconselhava. E conhecendo as histórias, aconselho menos ainda. E aí, Fê, para eu conseguir o visto, o passaporte, para mim foi tudo muito fácil, porque eu já trabalhava numa empresa americana. Então, o meu cenário realmente é um cenário de privilégio, né? Agora, eu sei que você foi conquistando as coisas aos poucos. Então, conta pra gente como foi a sua trajetória, para que as pessoas tenham isso em mente, porque você pagar um coiote é muito caro, né? A gente sabe que para chegar lá, uma pessoa paga 150 mil reais, é um puta dinheiro. Então, será que com 150 mil reais você não consegue realmente tirar um visto, conseguir um visto, né? Então, eu sei que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu sonho, mas eu acho que você correr o risco de vida um sonho por um risco, por você perder sua vida, praticamente. Então, para mim, não é uma opção. O que você pensa disso? Como foi essa sua experiência quando você ouvia também essas histórias? Eu compartilho da mesma opinião sua, cara. Porque nunca foi opção e tudo mais, e a gente se depara, eu realmente não tinha ideia, eu cheguei assim... Achei que era coisa de novela. Porque quando você está, né, num outro país, a primeira coisa que eu fui procurar, não necessariamente grupos de apoio, mas pessoas que falavam o mesmo idioma para poder me indicar, pelo menos nas primeiras semanas, aonde que eu vou num supermercado, aonde que eu posso, assim, procurar pessoas que pudessem me orientar, porque eu estava lá sozinha. Então, assim, eu precisava de indicações de lugares, de lavanderia, de supermercado, de lugares para visitar, enfim.
E aí foi quando eu me deparei com pessoas que não tinham a mesma realidade, eu também. Eu trabalhava... A gente nem podia ficar falando que a gente tinha documentação para estar lá, porque parecia que era um absurdo, né? Exatamente, pessoas que estão lá há muitos anos e vão famílias inteiras. Eu cheguei a ter a oportunidade de ver vídeos de pessoas atravessando, que a pessoa que eu estava conversando falou, não, ó, a gente atravessou assim, aqui a gente andou tantos quilômetros. Nesse momento eu comecei até a chorar. Então, assim, nunca para mim foi opção. E lá a gente se deparou com essa realidade quando eu conversava com pessoas. E pessoas que estão lá, assim, com famílias inteiras, enfim. Uhum. Então, eu tive a realidade também, assim, de visto, de todo o preparo. Eu fiz por mim mesma, eu fiz preenchimento, eu fui até, né, o consulado, enfim. Depois eu não consegui de primeira vez, foi num dia que estava muito lotado, eu não sei o que eles fazem, né, qual que é como que eles mensuram, né, a liberação, né, de vistos diário, né, no consulado em São Paulo, no meu caso. E depois eu fiz com uma assessoria e vi que a assessoria fez exatamente o mesmo processo que eu fiz, para me sentir um pouco mais segura, e deu tudo certo, né. Então, assim, eu trabalhava, né, então tinha como provar, né, através de bens e tudo mais, então a minha realidade também, assim como a sua, também era diferente de muita gente que está lá em situação, né. Eu fico vendo as reportagens hoje, né, de como que tá lá, e isso me preocupa bastante, porque são pessoas, assim, muito do bem, né, trabalhadoras, né, que estão em busca de um futuro melhor para a própria família, né. Sim. E na realidade enfrentam, né, pagam muito caro, chegam em outro país endividados. Eu sinceramente, eu não fazia ideia de como que era isso. A gente ouve falar, e tantos imigrantes atravessaram a fronteira, e morria para mim ali. Aí lá eu me deparei com essa realidade das pessoas, né, e é realmente assustador. Fê, agora como mulher, como sonho, pensando, né, no nosso sonho, pensando como mulher, o que você deixa de mensagem para os nossos espectadores? Não desistir nunca dos sonhos, porque mesmo que eles mudem, mesmo que você tenha que dar uma respirada, dar um passo para trás, e no seu tempo, eu voltando dos Estados Unidos, né, que é o caso, né, foi agora do nosso bate-papo, eu vejo o tanto que a gente é capaz de concretizar, mesmo que, independente do sonho que você tenha. Eu quero ter uma família. Eu quero morar em outro país. Eu quero empreender e ser dono do meu próprio negócio. Nada, o que te bloqueia é a sua mente. Então, cuide de si, cuide da sua mentalidade, porque ela vai te fazer alcançar estágios sempre maiores. Nunca se limite, assim, ao seu medo, ao que as pessoas possam pensar. Aquela frase bem clichê, né? Só vai. Porque você consegue atingir níveis e transformar a realidade de vocês. E nunca deixem também, assim, ninguém medir o seu sonho. O meu sonho é comprar um carro. É o seu sonho e é só seu. Mas um carro é muito simples de conquistar. Nunca deixem também te diminuir. Você vai sempre no seu passo e você consegue. Fê, a gente vai... na verdade, eu quero te agradecer imensamente por você ter contribuído com as suas experiências aqui com a gente, contribuído seus sonhos com a gente. Realmente, nunca deixem de sonhar, né? Nunca deixe que ninguém roube os nossos sonhos. Talvez sejam interrompidos, sim, mas não por tempo super determinado, né? Muito, muito, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente, por ter compartilhado a sua história com a gente. Muito obrigada. Gente, compartilha a história da Fê com pessoas que querem sair do país,
conta para a família, espalha para a família, para os amigos. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até esse momento. Um beijo enorme e até a próxima.